E aí, quem não está fazendo brigadeiro adoidado nesse período de quarentena? Vamos começar a aula de hoje com essa imagem aqui bonitinha, ó, por um mundo aonde exista pé de brigadeiro no meu quintal. Galera, quantas pessoas não sabem utilizar o onde e o aonde? Vivem trocando um pelo outro a todo momento. A aula de hoje vai ser sobre pronomes relativos, sobre o uso dos pronomes relativos. O onde é um pronome que vai ser utilizado apenas para lugar. Tem gente que tem a síndrome do onde. Numa redação, por exemplo, quer utilizar vários, tudo é onde. Você quer lá onde? Onde é só para indicar lugares, lugares fixos. Além do mais, mesmo quando você utiliza o onde de uma maneira correta numa redação, onde passou a ser tão utilizado de maneira desproporcional que virou um tipo de pronome, como é que eu posso dizer, banal, clichê, que acaba não dando valor ao que você escreve. O outro pronome, né, o aonde, vem o azinho, né, como tá aqui, ele significa, ele equivale a para onde, ou seja, tem um movimento aí no caminho. Por um mundo para onde exista pé de brigadeiro, não funciona. Desse modo, o correto seria por um mundo onde exista pé de brigadeiro. Então, que fique claro que o uso do onde, eu aconselharia que mesmo quando você consegue inseri-lo numa redação, na posição de lugar, que você evite, porque virou um elemento banal, virou um elemento clichê na escrita. No início do ano, eu vi um anúncio de um local daqui de Salvador que era exatamente assim: escolha aonde quer aprovar. O aonde significa para onde. Vamos ler aqui: escolha para onde quer aprovar. Para onde, ou escolha onde quer aprovar, ou escolha o local onde você quer aprovar. Ah, eu quero aprovar em Harvard. Ah, eu quero, sei lá, em lugar que você quiser, mas tem que ser onde quer aprovar. Então observem que até mesmo agências publicitárias, muitas vezes até de grande nome no mercado, cometem deslizes desse porte. Isso porque normalmente as pessoas não pedem auxílio a alguém da área de gramática para poder revisar. Ah, essa frase aqui é simplesinha, não vou precisar de ninguém me ajudando. Vai lá e joga e comete um erro gramatical bizarro. Esses dias não, todos os anos eu conto aí de uma vez que eu briguei com a Renner, porque a Renner estava fazendo camiseta com erro gramatical grave e eu não ganhei nem um vale-compras de 10 mil reais. Nem isso eu ganhei corrigindo a Renner. Tá vendo? Ainda tem isso. Pronomes relativos. Então, o que eles são? É uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. O pronome relativo, ele serve para você não ficar repetindo uma mesma palavra. O pronome relativo substitui um nome, senão você vai ficar o que parece um gago na escrita e até mesmo na fala. Olha só o exemplo. Não conhecemos o aluno que saiu. Se não tivesse pronome relativo, você leria: não conhecemos o aluno saiu. Para não haver essa repetição, existe a utilização do pronome relativo. Ou seja, o pronome relativo é vida na escrita de uma redação. Os tipos de pronomes relativos. Nós temos os que são variáveis, ou seja, eles podem ir para o plural, podem ir para o feminino. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis que nunca mudam, que é o que, o quem e o onde. É sempre assim, ninguém vai falar ondes. Até uma pessoa que nunca foi escolarizada não fala ondes, por exemplo, né? É bem gramatical. Agora, qual é a dificuldade em relação ao pronome relativo? Porque um dos pronomes relativos é o que. E o que, gramaticalmente falando, pode ser muita coisa na nossa língua. O que pode ser substantivo, o que pode ser interjeição, o que pode ser conjunção, o que pode ser pronome relativo. Principalmente na língua, o que ou vai ser uma conjunção ou vai ser um pronome relativo. Olhem só, o livro que tinha cheiro de aventura. Percebam, não é qualquer livro, é o livro que tinha cheiro de aventura. Eu sei que esse que é pronome relativo porque
todo pronome relativo inicia uma oração adjetiva, ou seja, ela dá uma característica ao nome. Não é qualquer livro, é o livro que tinha cheiro de aventura. Uma outra maneira para você identificar que esse que é pronome relativo e não conjunção é o fato de que eu consigo substituir ele por algum outro pronome relativo. Por exemplo, o livro qual tinha cheiro de aventura. Então, na sua redação, para você diminuir o queísmo, se você consegue identificar que aquele que é um pronome relativo, você pode simplesmente substituir esse pronome relativo que por algum outro pronome relativo. Agora, nesse caso, é preciso que você estude. Essa oração aqui está adjetivando a palavra preciso? Não está. Ah, me dê uma dica melhor. Tá bom. Substitua o que pela palavra isso. É preciso isso. Se você consegue substituir, se fica perfeito, quer dizer que esse que aqui é uma conjunção integrante. Se na conjunção integrante, não posso substituir por outro pronome relativo. Aí eu posso fazer orações reduzidas, mas vai ficar para uma outra aula, porque senão essa aula vai virar eterna aqui nesse vídeo, nesse canal. Agradeço aos meus amigos que me ajudaram. Vou dar uma dica de vírgula aí para vocês. Estão percebendo que esse que é pronome relativo? Não são quaisquer amigos, são os amigos que me ajudaram. No caso, todo pronome relativo, como eu já falei, vai iniciar uma oração adjetiva. Só que eu tenho dois tipos de orações adjetivas. A explicativa e a restritiva. A explicativa vem com vírgula. Então, se eu escrevo, agradeço aos meus amigos que me ajudaram, eu estou explicando que os meus amigos me ajudaram. Mas se eu retiro a vírgula como está aqui, eu estou restringindo. Eu estou querendo dizer que não foram todos os meus amigos que me ajudaram. Percebem que muda o significado? Então, você utilizar a vírgula ou não numa oração adjetiva vai depender do que você está querendo dizer. Então, recapitulando. Que me ajudaram com vírgula, eu estou dizendo que todos os meus amigos me ajudaram, são maravilhosos, perfeitos, zero falsidade. Mas aí, se você coloca sem vírgula, você está dizendo que nem todos os seus amigos te ajudaram, tiveram umas onças aí no meio do caminho, entendeu? Aí vamos perceber também a importância dessa oração adjetiva que precede o pronome relativo. Aqui é um exemplo de uma proposta de intervenção. Eu não vou me alongar muito, senão a nossa aula vai ficar grande, mas o que eu quero que vocês percebam é que a proposta de intervenção é composta por 5 elementos, que é o agente, a ação, que é o que deve fazer, né? O modo e o meio, como está aqui. Temos também o detalhamento e o efeito, que seria o resultado. A grande questão é que as pessoas na proposta de intervenção conseguem até colocar ação, agente, efeito, modo e meio, mas tem uma dificuldade mortal para poder colocar o detalhamento. O detalhamento é uma informação a mais na proposta de intervenção do Enem. E uma das formas mais comuns de detalhamento é a oração adjetiva. Inserir uma oração adjetiva anexada ou na ação, ou anexada no modo e meio, acabei de fazer um detalhamento. Observem. Projetos de contação de histórias, os quais utilizem a releitura de contos famosos, os quais aqui é pronome relativo, ou seja, essa oração é oração adjetiva. A oração adjetiva é o famoso detalhamento na proposta de intervenção. Estão vendo que a aula de hoje tem tudo a ver também com a escrita, com a sua produção textual? Vamos aqui rapidinho. Pronome relativo quem? Quando é que eu utilizo esse pronome relativo quem? Quando estiver relacionado a pessoas ou a coisas personificadas. Não conheço a médica de quem você falou. Vou poder utilizar o quem porque médica é uma pessoa. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Personifiquei o livro. Então eu posso utilizar o pronome quem para a palavra livro neste caso aí. E quando quem aparecer sem antecedente, como está aqui, quem atravessou foi multado. Nesse caso, ele não vai ser um pronome relativo, ele vai ser um pronome indefinido, certo? Vamos lá, por quê? O pronome relativo que mais gera confusão na sua escrita, que gera o famoso queísmo. O, a, os, a são pronomes
que a gente viu na aula anterior, que são pronomes oblíquos. No caso, o pronome relativo, ele pode vir como antecedente, ele pode ter o antecedente o pronome oblíquo, como esses daqui. Esse pronome oblíquo, ele vai ser equivalente ao pronome aquilo. Sei aquilo que digo, certo? Então, esse pronome, que seria o pronome oblíquo, ele se transforma num pronome demonstrativo, que é o aquilo. Aí fica sei aquilo que digo. Fica o demonstrativo mais o pronome relativo. Outros usos. Às vezes, quando a gente vai escrever um pronome relativo, a gente precisa de uma preposição antes, estão vendo? Com que e para o qual. Quando a minha preposição for monossilábica, eu devo utilizar o pronome que. E quando ela for dissilábica, eu vou utilizar o qual ou a qual e suas variáveis. Entenderam? Qualquer dúvida, manda mensagem ou comenta aqui embaixo. Vamos lá. O cujo maravilhoso. Ninguém sabe empregar esse pronome. Cujo, cuja, cujos, cujas. O cujo é um pronome que só vai ser utilizado quando indicar posse. E ele vai concordar com a coisa possuída. Aí tem sempre alguém na aula que fala assim, lá ele, coisa possuída. Enfim, piada sem graça totalmente. Mas olha só, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Os troncos pertencem às árvores. Eu faço a minha concordância com a coisa que é pertencida. Sei lá, os pais cuja filha está doente. Vou concordar com a coisa possuída. A filha pertence aos pais. Entendem? Então, eu só vou utilizar cujo, cuja, cujos e cujas quando indicar posse. Muito cuidado. A gente que acha bonito, nossa, que pronome bonito. Eu vou tentar utilizar a esmo. E aí, causa problema. Utilize quando indicar posse e a concordância vai ser com a coisa possuída. Aí tem o pronome relativo onde, que nós já falamos. Ah, se eu não posso utilizar onde, eu vou substituir por qual pronome? Pelo em que ou pelo no qual. O em que e o no qual são sinônimos do pronome onde. Esta é a terra onde habito. Esta é a terra em que habito. Esta é a terra na qual habito. Certo? Você pode substituir, ficar bem melhor. Fora que dá uma variedade ali nas produções, né? Então, aonde, mas já vi, indica para onde as crianças estavam perdidas sem saber para onde ir. Essas músicas que tem o aonde, a maioria delas tá errada. Procure na internet músicas com a palavra aonde. A maioria delas vai estar errada. Talvez com licença poética, né? Porque faz a métrica perfeitinha, porque tem uma sílaba a mais. Tipo, aonde você mora, aonde você foi morar, né? Consegue deixar uma métrica. Alguns, seja por conta disso, outros talvez porque não sabiam a utilização correta do pronome. Vou fazer uma questãozinha aqui bem rápido. A respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. Letra A. É correto colocar artigo após o pronome relativo cujo. Jamais façam isso. Cujo, cuja não tem artigo depois dele. B. O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual o relativo cujo não expressa lugar. O relativo cujo expressa posse. C. O pronome cujo é invariável. Mentira, ele é variável. Vai variar de acordo com o número, de acordo com o gênero. D. O pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode se referir-se a pessoas quanto a coisas em geral. Mentira, porque o quem só pode se referir a pessoas ou a coisas personificadas. Letra E. O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. Isso mesmo, quer diminuir o que na redação? Se ele for pronome relativo, substitua por o qual, por a qual, no qual, na qual e por aí vai. Eu espero ter ajudado. Até a próxima. Um beijo.